Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar sobre as orações subordinadas adverbiais reduzidas. As adverbiais, como vocês se lembram, né? Podem ser causais, podem ser temporais, finais. Deixa eu ver todas aqui. Causal, temporal, final, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, consecutiva e proporcional. Como são 9, vamos ler para não esquecer de nenhuma, né? E essas orações sempre são introduzidas por uma conjunção. E aí a gente chama elas de orações subordinadas, adverbiais, aí a classificação delas, e, se necessário, a gente coloca entre parênteses desenvolvidas. E é possível diminuir elas e manter o significado. Esse é o objetivo quando a gente está fazendo uma reduzida, é fazer uma versão mais compacta, digamos assim, sem a conjunção, mas mantendo o mesmo sentido. E aí, para você fazer uma reduzida, você precisa tirar a conjunção, como eu disse, né? E passar o verbo que está conjugado lá na forma do subjuntivo, sem tirar o verbo conjugado e transformá-lo em uma das formas nominais. Quais são as formas nominais? Importante lembrar. Nós temos o infinitivo, nós temos o gerúndio e nós temos o particípio. O infinitivo, digamos assim, é o nome do verbo, é quando o verbo termina em ar, ir, verbo não conjugado. Então, por exemplo, cantar, escrever, dirigir. Então, ar, ir, infinitivo. Nós temos também o gerúndio, que é uma ação em processo. E aí a terminação é ando, endo, indo. Então, cantando, escrevendo, dirigindo. E nós temos a terceira forma, que é o particípio, que é uma ação finalizada, uma ação concluída. E aí a gente tem a terminação ado, ido, e também as possibilidades ali dos verbos irregulares, mas isso é assunto para outra aula. Só lembrando, então, particípio é uma ação finalizada, concluída. É ado, ido, ou terminações irregulares. E a gente pode dar o exemplo cantado, escrito, que é irregular, e dirigido, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês olharem os exemplos das reduzidas, tá? Vamos lá. Então, nós temos, só para retomar, infinitivo, gerúndio e particípio. Quando você passa da oração desenvolvida para a reduzida, você tira a conjunção e transforma o verbo conjugado em uma das formas nominais, uma dessas daqui, infinitivo, gerúndio e particípio. Aí eu já tinha falado para vocês quais são as possibilidades, só para a gente relembrar das adverbiais, né? Causal, expressa uma causa, de tempo, temporal, final, indica um objetivo, condicional, uma possibilidade, uma condição, né? Concessivo é ao contrário do que se espera, mas se concede. Comparativo, uma coisa em relação à outra, né? Conformativa, uma coisa foi feita segundo o que foi estabelecido antes, digamos assim. Consecutiva é a que indica consequência, e a proporcional, alguma coisa aumenta ou diminui em relação à outra, ok? E aí, quando a gente fala de reduzidas, a gente tira as conjunções e transforma o verbo conjugado em uma das formas nominais. Vamos repetir isso 30 vezes para poder entrar na cabeça, né? Por exemplo, reduzidas de infinitivo, causal. Então, na desenvolvida seria, não foi à escola porque estava doente. Quando a gente reduz, tem que tirar o porquê, e o estava tem que virar uma das formas nominais. Então, aqui, por estar doente, não foi à escola. Concessiva, ideia contrária do que se espera. A saber a resposta, preferiu não se manifestar. Se nós fôssemos desenvolver, seria, embora soubesse a resposta, preferiu não se manifestar. Então, perceba, na desenvolvida tem a conjunção embora, na de cima tinha o porquê, quando a gente passa, essas conjunções saem. No caso da causal, só ficou a preposição por, né? E o verbo passou para o infinitivo. Vamos ver agora no gerúndio, quando termina em ando, endo, indo. Então, uma ação em movimento. Em processo, melhor dizendo, né? Então, causal. Estando gripada, ficou em casa. Melhor, né? Para não passar para ninguém. Então, como seria desenvolvida? Como estava gripada, ficou em casa. Como estava gripada é a causa dela ter ficado em casa. Ok? Então, a gente passou para a reduzida, ficou. O estava vira estando e o como some. Vamos ver aqui a última, temporal. Andando pela praça, encontrou velhos amigos. Aqui o andando é o gerúndio, né? Na desenvolvida, a gente coloca o quando, e o andando passa a ser conjugado. Na desenvolvida, temporal. Quando andava pela praça, essa é a adverbial temporal, a principal encontrou velhos amigos.
Terminação não, possibilidade agora, orações reduzidas do particípio, terminando em ado, ido e as possibilidades irregulares, né? Vamos ver uma diferente aqui, não, sempre as mesmas, né? Causal, por ter terminado o trabalho cedo, foi descansar. Na desenvolvida, foi descansar porque terminou o trabalho cedo. Então, aqui a causa é porque terminou, né? E aí a reduzida tira o porquê. Concessiva, subido o resultado, não, desculpa, sabido o resultado, ainda ficou ansioso. Como que ficaria ela desenvolvida? Embora soubesse o resultado, ainda ficou ansioso, aquela coisa, vai que alguma coisa mudou no meio do caminho, certo? Bom, passamos aqui por todas. Vou mandar aqui 2 exercícios dinâmicos para os meus alunos e mais um exercício escrito para poder treinar a classificação. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar, mandar mais explicações, a gente conversar. Se você não é meu aluno, vem para o clã, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, ok? Tchau, tchau, pessoal!